Fala galera, beleza? Igor aqui. Nessa aula vamos estar tratando sobre níveis psicológicos. Vamos lá, essa aqui é a minha parte preferida. É uma das estratégias que eu mais utilizo. Não uso só ela, mas é uma das confluências. Confluências é quando tem várias coisas indicando uma situação só. É uma das confluências que eu mais gosto. Então, vamos lá, vamos entender o que são esses níveis psicológicos. Não sei se você lembra, mas na primeira aula sobre o que é Forex, eu comentei sobre quem movimenta o mercado são os bancos. E os bancos, na maioria das vezes, possuem robôs. Esses robôs estão configurados para fazer operações utilizando não a análise gráfica. O robô não fica lá utilizando essa análise gráfica, ele não fica traçando linhas de tendência, não fica traçando Fibonacci dessa forma. Não. Os robôs utilizam isso daqui, a cotação. Sim, a cotação. Então, o que são níveis psicológicos? Bom, existe números redondos e existe também quarters. Os números redondos são os números que terminam em 00, ou seja, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Por exemplo, 141, 100, 141, 200, é o que está agora, 141, 300, 141, 400, 141, 500, 141, 600. Na própria TradingView você já consegue ver aqui do lado os números redondos. Mas o que é mais importante para a gente, que a gente vai estar utilizando, vai ser os quarters. Quarters mesmo. Um quarter é um quarto de alguma coisa. Pode ser um quarto de hora, um quarto de quilômetro, um quarto de quilo e assim por diante. E o quarter são os 4 níveis de 250 e 250. Ah, como assim, Igor? Não entendi nada que você falou. Beleza. Ó, por exemplo, a gente tem aqui a cotação 142.000, 142.750, 142, 141.500 e 141.250. E eu vou marcar esse aqui também, 141. Beleza, viu? Que são 4 níveis de 0 a 1000. Esquece esse aqui. Ó, 000, 750, 500 e 250. Então, como lá? Vamos lá. Vamos entender isso daqui. Os bancos configuram os robôs para fazer operações nesses níveis de preço. Você pode ver que só por eles, só de eu traçar essas linhas, são zonas de suporte e resistências naturais. Olha que interessante. Aqui, eu nem tinha reparado isso, mas olha, no 1.41, 000, sem a gente olhar para trás se tinha um suporte ou alguma coisa aqui, essa zona já virou automaticamente um suporte. Por quê? Porque os bancos estão configurados para fazer operações nesses níveis de número, nessas cotações. Então aqui, só pelo fato de ter o nosso nível psicológico, o nosso quarter, o preço subiu, virou um suporte. Aqui em cima temos 1.42, virou uma resistência. Então o mercado desceu. Ó, nota que ele vai parando nesses níveis. Tocou no 750, fez uma correção. Rompeu o 750. Foi para onde? Para o 500. Opa, subiu até o 750 de novo. Aí ele rompeu os dois. O que ele fez? Foi para o próximo quarter. E vai fazendo assim, o mercado se movimenta nesses intervalos de preço. Se eu marcar aqui em cima, vai dar outro quarter. Olha, outro quarter. São suportes e resistências naturais olhando apenas a nossa cotação. Você pode fazer isso para todos os pares de moeda. Funciona, mas funciona demais. Vamos ver alguns exemplos de quarters em confluência com suporte de resistência ou até mesmo linhas de tendência. Vamos ver o que fica mais claro para a gente. Aqui, consegui ver um exemplo. Tempo gráfico de 1 hora, mas os níveis psicológicos, os quartos, você pode estar utilizando em qualquer tempo gráfico. Porque esses níveis de preço são muito importante mesmo. Posso usar como exemplo para vocês
Vamos lá, vamos usar um exemplo de algo que é negociado muito no dia a dia. Vamos botar uma Coca-Cola. O que faz mais sentido? Uma Coca-Cola ser vendida a R$ 3,87, R$ 3,90, R$ 3,95 ou a R$ 4,00? O que você vê nos comércios aí? Números quebrados ou números redondos, números exatos? Pois bem, no mercado financeiro é a mesma coisa, até porque a gente está negociando moedas. Por exemplo, aqui a gente está utilizando o GBP/USD. É a relação de preço de quantos dólares americanos a gente precisa para ter uma libra esterlina. Então a gente está negociando algo, a gente está negociando uma moeda. É a mesma coisa. O que faz mais sentido para eles? Negociar números quebrados ou números redondos, números inteiros. Beleza? Vamos lá. Vamos utilizar o tempo gráfico aqui de 1 hora. Consigo ver aqui. Perfeito. Temos um fundo aqui e temos esse outro fundo. Vamos traçar uma linha de tendência. Beleza. Com esse fundo e com esse fundo, a gente traçou a nossa linha, o mercado subiu e desceu e começou a rejeitar. Perfeito. Temos um sinal do que a gente faria uma compra na linha de tendência. Mas o que a gente pode ver? A gente pode procurar uma confluência, a gente pode procurar um fator a mais que vai fazer o preço subir. Mais de uma coisa indicando que o preço suba. Quanto mais tiver, melhor. Você vai saber que sua análise é uma boa análise. Então, o que a gente vai ver aqui? Se a cotação do mercado nessa taxa está próximo a um quarter ou principalmente o de 500 e o 000. Então, esses dois são os mais importantes. Os de 250 e 750 também são importantes, mas o de 000 e o de 500 são os melhores. Então, vamos lá. Está batendo praticamente na taxa do quarter de 250. Perfeito. Então, a gente tem duas coisas que indicam que o preço fosse subir. A linha de tendência de alta e a rejeição no quarter, no nosso nível psicológico. Perfeito? Muito bom. Vamos lá, vamos caçar algum outro exemplo aqui em outro par de moeda. Opa, o AUD/USD não, EURO/GBP não. EURO/USD, vamos usar um exemplo aqui. Colocar o tempo gráfico em 4 horas, o que a gente vê? Eu fiz essa operação hoje. Essa operação foi muito boa. O que a gente tem? A gente tem uma resistência. Deixa eu ver se no diário a gente consegue vê-la mais claro. Não. 4 horas tá bom. A gente tem uma resistência. Beleza, a gente sabe que essa zona aqui é importante. A gente vai diminuir o tempo gráfico, vamos colocar para 1 hora. E vemos aqui que atrás respeitou e novamente o preço tentou ir nessa zona e passou um pouquinho dela. Mas nota que acima dessa zona que é muito importante, vamos voltar lá para o H4 para vocês verem. A resistência, o que o mercado faz? Ele rompeu essa resistência, porém, logo acima dessa resistência são níveis psicológicos muito fortes. Tem o de 500 e o 000, que está um pouquinho mais acima, que é 1,23. Está aqui em cima. Opa, está longe. Beleza. Nota que no 500 o mercado começou a deixar vários pavios para cima no tempo gráfico de 1 hora. Olha, tentou romper, voltou. Tentou romper, voltou. Tentou romper, voltou. Então nota que por causa desse número psicológico, ele segurou o mercado. Mesmo que tenha começado a romper, mas não rompeu de verdade. Esse rompimento acontece muito pelos bancos e algumas instituições financeiras, até as baleias no mercado, o que elas fazem? Vamos lá, qual que é o pensamento psicológico que eles usam? Aqui tem uma resistência. Eles sabem que você vendeu nessa resistência e colocou o seu stop loss acima um pouquinho dessa resistência aqui. Deixa eu apagar essa linha, deixa eu mudar de cor para vocês terem uma noção. Por exemplo, eles acham que você vendeu nesse meio aqui e colocou o seu stop aqui. Beleza. E isso
para quem não segue o critério de rejeição de preço que eu ensinei para vocês. Olha, porque aqui não rejeitou. Aqui não rejeitou. A gente, de qualquer forma, faria. Mas eu estou dando um exemplo para vocês do que algumas pessoas fazem. Ó, venderia aqui de cara, porque tocou aqui nessa resistência. Os grandes players, o market makers, as baleias do mercado, elas sabem que você fez isso, o que elas fazem? Compra com força. E sobe até onde? Até onde você acabou de ser estopado. Talvez você que já tem algum conhecimento de Forex, talvez tenha acontecido muito com você. Você fazer alguma operação, o mercado for buscar o seu stop, para aí sim ir para a direção que você tinha pensado antes. Então o que aconteceu? O mercado rompeu essa resistência apenas para estopar quem havia vendido aqui, sem usar critérios bons igual eu acabei de ensinar para vocês. E ele foi até onde? Até o nosso nível psicológico, 1.22, que no caso da cotação do EURUSD está 1.22500 e desceu bastante. Perfeito?